Boa tarde, boa noite a todos que nos aguardam nessa live. A gente gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados, né, e dizer mais uma vez que a UFSPA, junto com seu programa Respira Não Pira, está aqui para esclarecer dúvidas frente ao cenário da pandemia. É um prazer, então, essa noite, contar com dois ilustres comunicadores em saúde, né, comunicação científica que se faz tão importante nesse cenário, que a universidade consiga conversar com a sociedade e esclarecer as dúvidas. Então, minhas boas-vindas ao Luiz, professor da nossa universidade, imunologista, e a Melanie, pesquisadora, né, coordenadora da rede Análise Covid. Muito obrigada pela presença de vocês nesse evento do Respira Não Pira da nossa universidade. Então, no cenário de hoje, muito importante, a gente vem falar de um assunto que está em pauta em todas as mídias e redes sociais, que é a questão das vacinas e das variantes, né? À medida que o processo de vacinação começa a atingir cada vez mais a nossa sociedade, a gente já está aí com uma faixa etária, né, cada vez em massa. Hoje eu estava olhando os dados, o Brasil já vacinou aproximadamente 14% da sua população, né? Mas a gente ainda tem um quadro bem reservado, com mais de 1.500 óbitos diários, a gente ainda está num patamar alto. As medidas de precaução não podem ser negligenciadas nesse momento, então a gente reforça o pedido que mesmo com o avanço das vacinas, né, a gente mantenha as medidas, que é o uso da máscara, distanciamento, preferência por ambientes ventilados, né, tudo isso vai fazer parte das medidas não farmacológicas. E quando a gente pensa numa medida farmacológica, a gente vem falar então do que a gente tem de mais concreto e que traz mais resultados nesse momento, que é a prevenção através do processo de vacinação, que é algo coletivo e importante que todos façam. Para isso, então, a gente está aqui com dois pesquisadores da área que vêm fazer um bate-papo conosco. Então, enviem as perguntas pelo chat, pelo WhatsApp, pelo Instagram, que a gente vai estar com todo carinho aqui respondendo. Então, pensando nessa tríade, né, do vírus, das vacinas e das variantes, vou convidar então o professor Luiz para fazer uma abertura e falar um pouquinho do vírus, como é que é esse comportamento, né, desse agente microbiológico, né, que se torna tão presente que algumas pessoas acham que é um organismo vivo, e acho que a gente já podia até pautar na biologia dele para entender esse processo de transformação e ver como que as vacinas vão trazer benefício para a população. Professor Luiz? Olá, boa noite, Cláudia. Inicialmente agradeço o convite de participar e vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre vírus, né, sobre imunologia de vírus. Boa noite, Melanie. Um prazer estar contigo aqui conversando sobre isso e boa noite às pessoas que estão nos assistindo. Então, assim, né, essa questão de vírus, vou fazer um pequeno, assim, um apanhado geral da questão, um pouquinho sobre o coronavírus, um pouquinho da sua... Que uma ideia que as pessoas às vezes me perguntam, mas como é que ele surgiu? Por que sempre um morcego que vem carregando os vírus, né? Porque sempre lá na China que vem, eles são culpados. Que vírus é esse, afinal de contas? E por que não só com o coronavírus, com outros vírus respiratórios, porque é o morcego, né? Então, e aí vem toda uma questão de folclore atrás disso também. Mas, na verdade, se a gente for observar, o morcego ele é um mamífero. E ele é um mamífero que voa. Tá? Então, por ele ser um mamífero, ele tem algumas coisas parecidas com a gente, como, por exemplo, tipos de células eucarióticas, células mamíferas muito parecidas. E o sistema imunológico dele, de mamífero, é parecido com o nosso. Só que para ele poder voar, esse sistema dele precisa ter certas adaptações. E essas adaptações, elas propiciam que alguns vírus, alguns tipos de vírus consigam ser mantidos nesse animal sem que ele sofra doença, sem que ele morra. Né? Porque se o coronavírus ou outros vírus fizessem algum tipo de lesão, algum tipo de doença no morcego, ele morreria, a gente acabaria os nossos problemas com os vírus transmitidos por morcego, por uma semana. Isso que acontece, né? As temperaturas do morcego são diferentes, ele pode ter uma temperatura mais alta do que a nossa, e nesse processo a biologia, o ciclo do viral consegue se completar eficientemente sem matar o seu hospedeiro, que é o vírus que é não matar o seu hospedeiro e completar o seu ciclo, né? E chegar até nós. Né? Então foi daí que começou a história do coronavírus, de outros vírus, mas atualmente hoje, né, ele passou dele para um outro hospedeiro, que a gente não está vendo. Existe uma suspeita que seja o pangolim, mas ainda não está bem certo que seja ele, tá? E a partir disso passou para nós.
Então, esse vírus é um vírus de RNA, é um vírus muito pequeno, um vírus, uma estrutura, uma partícula muito pequena. Um vírus de RNA é extremamente mutável. Tá? Então, esses eventos de mutação que vai acontecendo, né, vão criando, o que a gente vai falar um pouquinho depois, sobre as novas cepas, né, e ela vai se adaptando. Na verdade, eles vão se modificar, os vírus vão se modificando, sempre constantemente sofrendo mutações. Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, né, que os vírus estão constantemente sofrendo mutações. E se eles estão constantemente sofrendo mutações, novos modelos virais estão surgindo. E a gente está sempre suscetível a novos vírus. Então, a partir daí, ele foi, né, infectou o primeiro ser humano, né, e dentro do primeiro ser humano, ele já começou a ter os seus processos de mutação. Veja bem, já começou a ter os seus processos de mutações, mas não necessariamente gerou um novo vírus, né? E aí ele é adaptado, conseguiu infectar células humanas com bastante eficiência, né? E foi passando de um ser humano para outro, né? E nesses grupos de seres humanos, eles foram sofrendo essas adaptações e criando novos vírus, chegou, né, a chegar a ter um nível de pandemia, né? Então, esse é o processo natural esperado desse micro-organismo. Então, que a população não espere algo diferente desse comportamento, que é um comportamento biológico. E para combater algo que é tão natural, tão adaptado à nossa espécie, como que a gente pode prever a questão das vacinas? Como que elas vêm? Como que essas vacinas são construídas para ajudar, então, a reverter esse processo que é facilmente adaptado do vírus se adaptar nas nossas células? Uhum. Então, assim, a gente não consegue uma vacina, a gente não consegue reverter esse processo. O que a gente consegue fazer, esse processo de forma natural, ele é irreversível. O vírus vai fazer isso sempre, né? A questão é que a gente deve bloquear hospedeiros. E como ele faz isso no hospedeiro, a gente deve bloquear hospedeiros para que ele entre e faça isso. A pressão de seleção para que ele tenha essas mutações e consiga ter sucesso é o próprio hospedeiro, é dentro do homem que ele consegue fazer isso. No momento que uma pessoa está vacinada, ela tem um certo bloqueio para o vírus. Um bloqueio. E aí, aquela pessoa ali já não é mais suscetível a ser, digamos assim, um local onde o vírus pode sofrer mais mutações e se propagar. Então, quanto mais pessoas estiverem vacinadas, tá, menos hospedeiros tem para o vírus poder, ou menos os vírus conseguem entrar para fazer essas modificações. Tá? E aí, o desenvolvimento de vacina é sempre pensado nisso, né? Em partes dos vírus que são mais conservadas para qual o nosso sistema imunológico funciona. No caso do coronavírus, é uma proteína de superfície do vírus, chamada de proteína S, que está na superfície do vírus, tá? E é o principal alvo das vacinas. Existem inúmeras vacinas sendo desenvolvidas e algumas estão em aplicação. O alvo é essa proteína que está na superfície do vírus, chamada proteína S, para a qual todos nós conseguimos manter uma boa resposta imunológica, uma boa resposta do anticorpo. A questão é que justamente essa proteína é o que o vírus vai modificando, né? Vai modificando. Isso impacta nas vacinas. Melanie, pensando nesse processo, nesse impacto do vírus nas vacinas, qual seria a melhor vacina? É possível a gente afirmar isso? Muita gente tem essa noção, né, de que uma vacina seria melhor que a outra porque ela tem uma eficácia mais alta que a outra, uma efetividade mais alta que a outra, né? E é uma ideia errada, na verdade, né? Porque esses valores de eficácia que foram amplamente divulgados, eles não estão necessariamente dizendo que a vacina é melhor porque teve maior eficácia, né? O que eles estão nos dando uma ideia é basicamente sobre quanto a gente precisa imunizar a população para ter esse benefício coletivo, essa imunidade de grupo que vai ao encontro do que tudo o Luiz acabou de falar, né? Essa proteção que a gente forma, fazendo com que a gente tenha um risco menor de ter uma doença mais grave, um acometimento maior. Então, para eu dizer que o imunizante A é melhor que o imunizante B, eu tenho que comparar na mesma população ao mesmo tempo, porque são estudos diferentes, são avaliações diferentes, são populações diferentes, esses valores, eles vêm de cursos diferentes, eles não são comparáveis, né? E uma coisa que eu sempre comento com as pessoas, acho que quem me acompanha já está cansado de me ver comentando isso, é porque teve um estudo do Reino Unido de efetividade que eles compararam a Pfizer com a AstraZeneca, que tem eficácias diferentes, e o que eles observaram é que os benefícios eram similares, né?
e elas têm eficácias diferentes. Então, é mais um motivo para que a gente abandone essa ideia de escolher uma vacina pelo seu valor de eficácia e abrace a ideia de escolher a vacina que estiver disponível para que o vírus não escolha a gente para infectar, né? Acho que essa é a principal questão aqui. A gente não escolhe doador de sangue, a gente não escolhe doador de medula. Por que a gente vai escolher vacina? Né? Todas essas propostas são para salvar a vida do indivíduo, né? Então, ou evitar que o indivíduo fique doente e isso traga um risco para a vida dele. Então, não faz sentido nós escolhermos vacina enquanto estamos numa situação de emergência, de pandemia, de necessidade de acelerar essa vacinação para a gente chegar nesse benefício que o Luiz está colocando para a gente. Então, a gente precisa vacinar com a vacina que estiver disponível. Se a vacina está chegando no posto perto da tua casa, é porque ela foi aprovada pela Anvisa, ela é segura, ela é eficaz, ela traz uma resposta benéfica para o organismo de proteção e ela vai ajudar não só a te proteger, mas para a gente chegar mais rápido nessa grande porcentagem de pessoas vacinadas, atingindo assim essa cobertura vacinal para se beneficiar dessa proteção coletiva daí. E as questões dos efeitos adversos que têm sido relatadas por uma grande variedade de pessoas, o que vocês conseguem comentar? Fez a reação, a vacina está funcionando melhor? Eu fiz a primeira dose, tive reação, a segunda eu vou ter também. Como que estão os estudos, né, falando das variações também dos eventos adversos que alguns países foram relatados, a relação custo-benefício, né, do evento adverso, na proporção que a vacina causa de benefício, se vocês puderem conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Não sei se o Luiz quer começar, eu começo, o que tu prefere? Pode começar, depois eu posso complementar. Maravilha. Então, eu recebi muitas essas perguntas no Twitter, né? Eu cheguei a fazer um conteúdo específico sobre isso, porque muita gente ouve, a vacina não fez efeito em mim, então ela não pegou em mim. Fez efeito demais em mim, então eu devo estar hiper protegido, né? As pessoas acabam fazendo essas alusões, mas na verdade, o que a gente viu nos estudos existe uma porção de pessoas que tem algumas reações, e dentro das reações que se apresentam, a gente tem as mais frequentes e as mais raras, né? As mais frequentes é aquela dor no braço, aquela fadiga, às vezes dá uma febre, uma dor muscular, enfim. Tem ali um conjunto de reações frequentes que, na verdade, duram mais ou menos 2-3 dias e são totalmente autolimitadas, né? Agora, tem uma parte da população desse estudo que não sentiu essas reações, que não relatou essas reações, ou que foram poucas demais que passaram desapercebidas. O que a gente vê é que tanto o grupo das pessoas que passou pelas reações, tanto o grupo das pessoas que não passou pelas reações, eles desenvolvem resposta imunológica. A gente tem nesses estudos uma taxa de soroconversão acima de 98% na maioria dessas vacinas. Então, uma grande parte dessa população está fazendo uma resposta detectável, né? Muitas vezes não só de anticorpos, mas também de células para os estudos que também avaliaram a imunidade celular. Então, essa concepção de, não fiz reação, então a vacina não pegou, ela não é um indicativo de que tu não estaria protegido, porque você pode estar protegido mesmo não tendo reação. O que a gente também está vendo, e acho que o Luiz pode daqui a pouco complementar também sobre isso, porque não é muito daí do meu conhecimento, mas é que muitos dados que eu li após a segunda dose, né, muita gente fala que a reação é um pouco mais branda que a primeira, né? Tem muita gente que se refere foi, por exemplo, tomei a segunda dose da vacina X aqui e foi melhor, não tive tanta febre, não tive tanta reação, assim. Então, tem muitas pessoas que falam que a reação da segunda dose é um pouco mais branda. Naqueles casos de vacinação heteróloga, quando eu combino a dose A com a dose B, de vacinas diferentes, por exemplo, as pessoas já relatam um pouco mais de reação, porque são imunizantes diferentes, né? Então, eles estão acionando mecanismos diferentes ali da resposta. Então, o que a gente conclui sobre isso é que o organismo é muito particular. As respostas que cada um vai montar são particulares, né? Daqui a pouco, o que a Cláudia vai desenvolver vai ter um conjunto de reações que eu não vou sentir, ou eu vou sentir um conjunto de reações completamente diferente do que ela vai sentir. Não significa que eu estou mais ou menos imunizada que elas. A gente tem que entender
essas particularidades dos indivíduos, e é por isso que nesses estudos a gente trabalha com milhares, centenas de milhares de pessoas para poder pegar o máximo dessas diferenças e entender todo o espectro do que o imunizante pode estar desencadeando, né? Para a gente ter mais segurança. É isso que dá segurança, porque a gente estuda em tanta gente diferente, com tantos contextos diferentes, que a gente se vale de muito dado para saber, bom, em todo esse pessoal aqui, foi isso que a gente viu, e a gente não viu outras coisas, né? Então, acho que isso é bem legal e coloca um ponto muito forte, assim, de segurança nesse processo também. E todas essas reações relatadas por essas muitas pesquisas em muitas populações acabam indo para a bula do medicamento e está tudo dentro do esperado, né? Por isso que a gente precisa monitorar sempre os dados. Fala, Luiz. Então, assim, acho que a Melanie falou praticamente tudo, né, em relação a isso, mas eu vou só mais complementar. A primeira coisa que eu gostaria que as pessoas pensassem isso um pouquinho, quem já foi vacinado para a febre amarela, quem já foi vacinado para dengue, sente as mesmas coisas. Só que a gente, né, muito parecidos, tem febre, tem gente que fica de cama quando toma vacina para rubéola, né? Tem gente que toma vacina para ninguém fica mal, para febre amarela. Daí a pessoa, mas ninguém reclama, assim, ninguém fala, então assim, mas a dos coronavírus, sim, parece que vai ser uma coisa, não, a vacina é nova, isso é. Mas os efeitos, do ponto de vista imunológico, esses efeitos que a gente está falando, né, de reações da vacina, o processo inflamatório inicial, que dá a questão de febre, é normal para alguns modelos de vacinas, porque alguns deles são feitos com vírus vivo. É preciso daqueles vírus vivos. Tá? Na verdade, não estou a palavra certa, não é vírus vivos, não é vírus vivo. Eu parei de usar atenuados, mas vírus que são viáveis. Eu parei de usar essa questão vírus vivo por causa das questões de erros que induz a pessoa a achar que o vírus é um micro-organismo vivo. Então, é uma partícula viável. Tá? Então, é normal a gente ter esses tipos de reações com essas vacinas, que é do processo inflamatório, né? Lembra que ele precisa modular uma resposta, a resposta precisa ser formada. Né? Então, não tem muitos problemas a pessoa sentir os benefícios que ela vai ter depois se ela ficar 1-2 dias de cama daquilo ali. Tá? Outras situações é com relação a alguns adjuvantes que são colocados, que dão esses problemas, que também podem dar isso, né? Mas não é tudo controlável, é tudo esperável. Então, e essa história, realmente eu concordo com o que a Melanie falou, né? Só porque não teve efeito colateral, não teve dor, não confere, não quer dizer que a vacina pegou. A resposta que tu precisa não vai te ser mostrada dessa forma, na forma da inflamação. Sabe que hoje de manhã eu estava dando aula de imunização dos profissionais da área da saúde na disciplina de biossegurança e eu comentei inclusive com os alunos que a maioria das pessoas recebe a vacina nos primeiros anos de vida e não lembra, né, mas os bebês todos, quando os pais levam para o posto de vacina, sabem que o bebê pode ter febre, pode ficar, que às vezes falam mais irritável, né, esses sintomas gripais, que é normal que a mãe, quando leva seu filho no posto, já sabe que isso vai acontecer, só que a gente não lembra dessas reações e agora, na idade adulta, a gente está percebendo aquilo que os bebês, no seu processo, né, de imunização, acabam passando. Tem várias perguntinhas, mas eu já vou dar uma adiantada de uma, porque é bem nesse contexto que a gente está falando, e a gente vai fazer todas as perguntas, podem ficar enviando pelas redes sociais, mas é uma sobre o uso do anticoncepcional pelas mulheres e os eventos de trombose. Vocês querem comentar alguma coisa sobre os estudos e esses eventos? Pode falar, né? Vou dar um pontapé aqui, então, né? Porque o imunologista é o Luiz, né? Vou só aqui de metida. Mas o que a gente viu desses eventos, primeiro, né? Eu sempre começo falando isso. Eles são extremamente raros, assim. São pouquíssimos eventos, na faixa, o risco seria 0,00000 alguma coisa por cento, assim, é muito pequeno mesmo. Então, já começamos daí. Não é algo frequente, não é algo que vai acontecer. Assim, tem muito mais coisa que a gente faz todo dia, nem se liga, e tem um risco muito maior do que qualquer risco. Né? Tabagismo, então o risco para trombose é infinitamente. A própria Covid, né, é uma doença que pode desencadear alterações na coagulação também, então... enfim, né? Mas, voltando a essa questão, o que se observou, teve muita gente que tentou estudar, que estudou, na verdade, isso, porque é importante a gente entender
o que está por trás desse mecanismo para justamente saber se a vacina pode ter relação, pode ter desencadeado alguma coisa. Então, isso faz parte da gente estudar muito bem isso para ver como isso foi feito, né? E muitas mulheres chegam para mim assim, porque eu tomo anticoncepcional, eu tenho que parar de tomar enquanto eu tomar vacina, ou eu tenho que fazer... parar o remédio que eu estou tomando, por exemplo, contra coágulos, assim, tem muita gente que toma aquela aspirina infantil, outros remédios, assim, então tem muita gente preocupada com isso. O que é importante destacar é que nesses estudos que foram realizados, onde se investigou os possíveis mecanismos, o fato da pessoa ter tido tromboses no passado, seja pelo motivo que for, ou tá tomando, por exemplo, anticoncepcional, isso não influencia nesse evento. Esse evento ele é extremamente específico, ele é uma resposta imunológica, né, que é desencadeada contra um fator específico das plaquetas. E isso faz com que elas acabem, enfim, se agregando e gerando esses trombos, esses coágulos, então. Então é uma coisa extremamente específica, extremamente rara, não vai acontecer em todo mundo, aliás, não vai acontecer em quase ninguém, mas a gente tem que entender, né, que quando a gente está trabalhando com milhares de doses, é esperado que a gente veja alguns eventos mais raros acontecer. Mas eles não necessariamente estão ligados com a vacina, né? Porque eles são tão poucos que é difícil estatisticamente dizer que o imunizante foi a causa daquilo e não outros fatores que também podem estar relacionados, né? Então, isso é que eu acabei observando e conversando também com alguns médicos, outros profissionais de saúde que atenderam essas pessoas, né? E acho que o Luiz tem muito mais para contribuir com isso do que eu, na verdade. Tá bom. Então, assim, inicialmente, né, a questão de anticoncepcionais, né, eles têm um mecanismo específico deles, que não mexe necessariamente com o sistema imunológico, com o sistema de agregação plaquetária especificamente, tá? O que pode acontecer, a gente que ele falou, são reações que chamamos de reações idiosincrásicas, tá? Que é uma reação que acontece em um grupo de pessoas, uma pessoa num grupo muito grande. E essa reação idiosincrásica, ela relacionada a um evento específico, ela pode estar, ela está normalmente relacionada às situações clínicas que a pessoa tem. Então, para ela fazer o uso do anticoncepcional, de uma forma geral, a minha resposta para essa pergunta, não tem nenhum problema a utilização de anticoncepcional com vacina, porque os mecanismos são completamente diferentes, eles não influenciam um no outro. Alguns outros hormônios, sim, têm alterações, tá? Mas anticoncepcionais não tem nenhuma alteração. O que pode acontecer é pessoas que tenham alguns outros problemas e o anticoncepcional contribua por isso, porque ele vai mexer em rotas específicas, tá? E aí sim pode dar alguma alteração. Mas para isso, mesmo assim, existe acompanhamento que pode ser feito, né? Pode ser acompanhamento com o próprio médico, um angiologista, acompanhamento se a pessoa tiver esse tipo de risco, mas mesmo assim é importante a vacinação. E todos esses eventos são reversíveis, né? Isso é importante a gente também dizer que eles estão controlados, né? Que às vezes a Covid, o problema dela é quando ela atinge a fase 3 de não ser reversível. Então é muito importante o benefício da vacina. Então essa era a pergunta da Mariana, tem a pergunta do Nicolas aqui, que faz a seguinte pergunta: a queda de casos mostra que a vacina está funcionando, mas devemos seguir os cuidados? A gente já começou falando disso no início da live, mas ela segue com a pergunta aqui. Vi que a Delta, e daí queria que vocês falassem um pouquinho desses nomes das variantes, porque, né, está fazendo o número de casos subir no mundo, mas onde tem vacina, os óbitos não se elevaram. O que dizer? Bom, inicialmente, o que acontece? A questão da vacinação, as vacinas para coronavírus, elas foram desenvolvidas inicialmente, várias vacinas, e o que os estudos indicaram? Que muitas delas não davam uma proteção total, ou seja, a pessoa poderia em algum momento ser infectada pelo vírus. Mas as vacinas, elas faziam com que se a pessoa tivesse a doença, essa doença fosse mais branda a pessoa. Tá? E se viu casos e esse ser mais brando faz com que a pessoa ou não vá para o hospital, né, não seja hospitalizada, ou não vá, se for para o hospital, não vá para a UTI, não venha a óbito. Então essa é uma das principais questões importantes da vacinação, é não levar as pessoas para o hospital. Tá? O que acontece? Quando você tem a formação dessas variantes, né, as vacinas, os estudos têm indicado, não é que elas
deixaram de funcionar, deixaram de proteger as pessoas, alterar a proteção no sentido de infecção. Tá? O que acontece é que as alterações dessas variantes, elas fazem com que o vírus, no caso da variante, vou falar um pouco mais da variante Delta, no caso desse vírus, fique mais ligado às células ou não. Ou seja, essa variante ela consegue ligar mais as células. Ou seja, uma pequena quantidade de vírus liga mais e entra mais na célula. Liga mais e entra mais. Tá? Então, como a vacina foi originalmente desenvolvida, não tinha 100% de proteção dessa infecção, então com a variante Delta, né, os números de infectados naturalmente acabam aumentando. Porque ele pega justamente aquele ponto de entrada onde a vacina não está ainda boa nesse ponto. Mas se a gente for olhar lá, no final, da resolução, tem algumas alterações da capacidade de proteção da vacina, porque a variante dela, como ela liga mais, algumas alterações dos anticorpos que são gerados nessa vacina são um pouco mais fracos para essa variante do que para outra, tá? Então acabam tendo um pouco mais de sintoma, mas mesmo assim os números de óbitos não caem porque ela continua tendo uma certa proteção, tá? Agora, só pegando essa questão da vacina, eu gostaria de relatar aqui um estudo que saiu essa semana, acho muito importante, que saiu no New England, tá? Um estudo foi feito pelo Chile, em que eles avaliaram praticamente toda a população chilena. E isso quebra um preconceito de muitas pessoas em relação à Coronavac, né? Que tem muitas pessoas, não vou Coronavac, a Coronavac, e o estudo está ali claro, com dados mostrando que a Coronavac é uma vacina que ela tem um impacto positivo sobre a infecção, sobre a pandemia. Diminuiu o número de hospitalização, diminuiu o número de casos, tá? daquele vírus. Tá? Além de ser uma tecnologia bem conhecida, né, muito antiga, que é feita em outras vacinas e que a gente sabe bem os resultados esperados, né, e como a Melanie falou, a gente não deve comparar ainda, porque os estudos foram feitos em momentos diferentes, em populações diferentes que não eram cegadas, né. Deixa eu fazer mais 2 perguntas aqui para vocês. Uma pergunta da professora Melissa, então um beijo para ela que acompanha a nossa live, e ela pergunta aqui, com esse ritmo de vacinação e diferença de eficácia dos imunizantes, quando vocês preveem que teremos uma cobertura vacinal no país? Olha, o Luiz está rindo. É uma pergunta difícil, né? Pergunta que vale 1 milhão. É uma pergunta difícil. Depende de várias coisas, né? Depende da velocidade de vacinação, se não vai surgir alguma variante um pouco pior nesse caminho, se a gente vai conseguir controlar a transmissão usando medidas não farmacológicas, como o uso de máscara, distanciamento, de uma forma adequada, para reduzir o risco dessa possível variante pior surgir, né? Pior no sentido de escapar um pouco mais, comprometer daqui a pouco um pouco mais a estratégia da vacinação. Então, depende de várias coisas, né? Pensando num cenário extremamente otimista, onde todos os cronogramas de entrega de vacinas vão ser cumpridos, a gente vai conseguir acelerar bastante a vacinação, chegando rapidamente nos municípios do país. E, né, a gente, de alguma forma, conseguir controlar essa subida de novos casos, a Delta não impactar tanto, assim, quando ela começar a ganhar mais espaço por aqui, muita gente fala, né, dessa cobertura ser atingida aí desse ano. Mas a questão é que vários países que estão enfrentando a Delta de uma forma muito mais intensa do que nós, o que eles estão trazendo é que essa cobertura, especialmente para transmissão, ela provavelmente vai precisar ser maior do que o que a gente estava estipulando, né, anteriormente à Delta. Então, é muito importante que a gente observe como está acontecendo nesses outros países. A gente já tem algumas conclusões importantes mostrando o benefício da vacinação. A gente vê que mesmo nos lugares onde as taxas de casos aumentam substancialmente, as taxas de óbitos não crescem na mesma proporção, né? Então, isso é muito interessante, já mostra que as vacinas estão trazendo um benefício mesmo com uma dose, mas reforçando que as 2 doses são necessárias, são importantes, uma proteção maior e mais completa contra a Delta, né, que escapa aí um pouco das respostas que a gente faz. Então, né, formando uma resposta maior, mas em magnitude, a gente consegue uma proteção melhor contra ela também. Então, tomem as 2 doses. Mas é muito difícil a gente dizer exatamente quando isso vai acontecer, porque depende de muitos fatores que estão relacionados com o próprio comportamento da população, né? Então, o que eu sempre respondo é, se vocês querem que seja rápido, façam por onde? Usem máscara, façam distanciamento, se vacinem tão logo seja possível, porque daí
independente de quando for, vai ser muito mais rápido do que se a gente não fizer isso, né? Com certeza. Pensando nessa deixa, Melanie, e pensando nessa pergunta, tem a Ana que ela traz assim a seguinte questão. Tem estudos de porcentagem de vir ser atingido pela Covid só com a primeira dose. Já a segunda dose seria qual eficácia de proteção? Uma dose X, acho que era isso que ela queria perguntar. Uma dose, já temos uma certa imunização, a segunda dose, qual a eficácia? O quanto aumenta, talvez, seja essa a pergunta. Isso vai, a primeira pergunta ela vai depender de vacina para vacina, tá? Existem inúmeras delas, então não pode ser, vai ser mais 20%, 30%, vai depender de vacina para dar uma resposta dela. Então, assim, ó, na primeira dose, né, não é que tu tem uma resposta imunológica de informação, tá? Na primeira dose, tá? Existe uma certa proteção, mas alguns estudos mostraram que essas pessoas, principalmente até nesse estudo que foi feito no Chile, pessoas que tomaram uma dose da vacina, elas ficaram mais doentes, né, foram mais processadas, não chegaram a morrer, mas tiveram quadros mais graves do que somente das pessoas que tomaram a segunda dose da vacina. Tá? Então, existe uma proteção, não é proteção, existe uma imunidade que é gerada com a primeira dose de vacina. Tá? Se essa imunidade vai levar a pessoa, e a chance dessa imunidade ser menor do que... É meio óbvio, né? Menor do que a segunda é bem menor, tá? Agora, se isso que foi gerado, se esses 20%, 30% que foi gerado vai ser suficiente para que ela não fique doente, isso vai depender da vacina que ela tomou e das características dela como indivíduo. Então... E aí entra já a pergunta da professora Melissa, que ela fala, né, sobre o tempo de proteção da imunização das vacinas. Já temos mais estudos, os estudos estão fechando um ano agora em junho, julho, quando começaram a aplicar as primeiras doses, né, como é que está esse percentual aí? Porque a gente sabe que em outras situações, não de pandemia, né, é importante a gente ter sustentado o nível de anticorpos, por exemplo, hepatite B, é importante a gente saber se atingiu ou não atingiu. Para a Covid, como que está esse nível de sustentação da imunização? A primeira coisa que eu acho, assim, que eu acho que você tem que dizer para mim, isso é que, assim, ó, tempo de proteção, porque a gente não tem uma vacina protetora, tá? A gente tem, pode ser assim, um tempo de atividade, que a vacina mantém a sua resposta imunológica ativa. Eu acho que isso é uma coisa importante, tá? E aí, dentro disso, dentro de atividade, a gente tem dois braços, né? Que o braço de anticorpos, que é o que a maioria dos pesquisadores estudaram até hoje, né? O braço de anticorpos com vacina já se observou a presença de anticorpos por 6 meses, 7 meses, né? Já tem vendo pessoas que estão cruzando essa linha, né? Mas são alguns grupos que estão cruzando a quantidade de anticorpos. Mas para dar essa resposta, teria que ter as respostas de uma célula muito importante, que é a resposta celular, que é o que o pessoal, meio que assim, a resposta celular ainda não está bem esclarecida, porque demora, que é o que caracteriza a memória mesmo. Então, isso aí são estudos muito caros, estudos muito longos, mais caros do que do anticorpos, a resposta de linfócitos, como se geram esses linfócitos, que a gente vai ter provavelmente no próximo ano. Agora já estão saindo, mas uma resposta mais fechada no próximo ano. Então, essa resposta de linfócitos é o que o pessoal está confundindo, né? Eu não vi anticorpo, né, na vacina, cai o meu anticorpo, mas eu não estou mais protegido, minha vacina não funcionou, tá, calma, o anticorpo não aparece, mas o linfócito está lá. Tá, mas quanto tempo ainda está sendo avaliado? Se sabe que ele está lá, mas está sendo avaliado como cada vacina está gerando esse anticorpo, quanto tempo cada vacina vai prever. Existem estudos, né, já mostrando que é uma vacina da Pfizer, vacina da Moderna, levam a uma resposta de memória baseada em linfócitos bastante longa. Tá? Mas agora não pode ser quanto tempo vai dizer, eu não tenho uma palavra, na verdade ninguém tem a resposta certa para isso neste momento. Quer completar alguma coisa, Melanie? Não? Não, acho que é justamente isso, né? Exatamente isso. A gente ainda está estudando, né? Precisa de tempo para a gente poder levantar esses dados. Tem alguns estudos que já avaliaram por algum tempo curto ainda, mas que são bastante promissores, bastante otimistas, porque nesse tempo que foi avaliado se viu, né, uma permanência aí de alguns elementos da resposta, indicando que ela pode daqui a pouco ser duradoura, né? Mas não tem como a gente bater o martelo sobre isso nesse momento, porque precisa de tempo para a gente estudar isso, que é uma coisa que a gente ainda não ganhou, né? Se a gente for olhar para pensar, a gente tem aqui um ano de pandemia,
um pouco mais, e menos ainda de vacinas disponíveis sendo aplicadas massivamente, né? Então precisa de mais tempo para a gente ter essa resposta, e até lá a gente vai monitorando, né? Vai observando as taxas de crescimento, né? Para ver se daqui a pouco alguma população ficou um pouco mais suscetível ou menos suscetível, para daí a gente ir norteando nossa estratégia de acordo com cada cenário que a gente tiver. Pensando nesses cenários, tem a pergunta aqui do Luiz Eduardo, que ele pergunta se vocês acham que o Brasil está preparado para uma segunda fase de novos ciclos de vacina, porque a gente vem, né, com esse ciclo do PNI grande, atingindo por faixa etária, e digamos que a gente tenha uma nova rodada de vacinação que seja necessária, né, doses de reforço, ou por conta das variantes, vacinas novas. Como vocês acham que está esse processo de vacinação do nosso PNI no nosso país? Vou deixar para Melanie, se quiser começar, ou quer que eu comece? Pode começar, se tu puder, Luiz. Tá, não. Então, o que acontece? Uma segunda onda de vacinação seria uma otimização do processo de vacinação. O nosso grande problema é que a gente está com um problema governamental sério na parte de organização do próprio PNI, né? A gente está com um problema governamental, tá? Eu acho que para a gente ter uma organização melhor, a gente precisa ter a disponibilização de vacinas internacionais. Tá? O Brasil está preparado para isso. Tá? O nosso sistema único de saúde, ele funciona muito bem. Tá? A gente acha que as pessoas assim, não funciona, ele funciona. Nós temos muitas coisas são atendidas, né? Nós somos o único país da América Latina que tem um programa, um SUS dessa forma, e um programa nacional de vacinação funcionante da forma que é. Só que o que acontece? A gente está vendo que isso acontecer à medida que os países maiores tiverem as suas populações totalmente imunizadas. Que daí vai sobrar vacina, e no momento que sobra vacina até um custo mais baixo, né, vai poder fazer uma organização melhor nós distribuir vacinas de uma forma maior para a pessoa fazer grupos de imunização específicos, né, atender a população para vacinas que, por exemplo, quando a gente souber que essa vacina aqui é melhor para anticorpo, essa vacina aqui é melhor para resposta celular, essa aqui funciona melhor em idosos, essa não é boa para idosos, essa é melhor para gestante, essa é melhor para crianças. Então vai chegar um momento que a gente não está nesse nível ainda, mas vai chegar um momento que a gente vai conseguir chegar a isso. Tá? E as vacinas internacionais estejam disponíveis. Tá? Então, nesse momento, o que a gente precisa para estar preparado para uma segunda questão? Primeiro, ter doses de vacinas disponíveis, que a gente ainda não tem, no nosso PNI, e um conhecimento maior, né? Prevejo isso também mais para o ano que vem, essa segunda questão. Eu penso que essas estratégias são muito importantes da gente pensar e alocar os grupos por posições geográficas e de desenvolvimento de ciclo de vida, porque o nosso sistema imune é diferente, dependendo do nosso ciclo de vida, né? E quando a gente pensa em populações mais afastadas, não adianta vir para aquele município 10 vacinas, que tu vai ter que pegar um barco, andar 2 dias, e depois achar a pessoa de novo para tomar a segunda dose, né? Vejam o desafio que é. Eu vi os estudos que mostram para vacinar moradores de rua, porque como é que tu vai controlar a segunda dose, o intervalo certinho? Então, vacinas com estratégia única de uma dose para algumas determinadas populações são extremamente interessantes, né? Então, que venham essas novas modalidades. Pensando nessas novas modalidades, a professora Melissa faz a seguinte pergunta, e muito importante, que deve ter muito pai e mãe aflito querendo saber quando que chegam as vacinas para as crianças, né? E daí eu já complemento aqui a pergunta, pensando qual que seria a melhor estratégia para vacinar, pensando que o nosso sistema imune, muito do seu desenvolvimento é dado pelos primeiros anos de vida, né? Será que não seria uma grande estratégia vacinar as crianças, de um modo geral, para o sistema imune promover essa aceleração dos anticorpos, dessa resposta celular mais duradoura? Eu acho assim, eu vou pegar essa parte que é bem imunologia. O que acontece, né? A criança, ela tem um sistema imunológico que está em desenvolvimento, está em, tipo assim, plena atividade. Quando eu digo criança, é 5, 6 anos, está em plena. Então, tu dá uma vacina para eles respondem enlouquecidamente. Eles produzem um monte de anticorpo, um monte de coisa, que ele está... Mas por que no momento, até o momento, eles não estão prioritários nisso, né? Porque, como eu disse, as vacinas, elas são prevenidas, como eu falei desde o início, né? As vacinas foram desenvolvidas, a maioria delas são para prevenir hospitalizações, são para prevenir pioras de doenças. E as crianças não pioram, elas não têm sintomas. A maioria delas são só apenas transmissoras. Só que a vacina não se provou ainda proteção.
Então, tu vacinar uma criança, não vai acontecer uma coisa que já não iria acontecer com ela, mas muitas delas podem ser infectadas. Tá? Para a criança, o que eu acho? Né? Uma dose, né, se pudesse uma vacina de uma dose, é mais interessante uma vacina de uma dose. E com relação ao amadurecimento do sistema imunológico para a criança, logo em seguida, no início da primeira fase, você começa aquelas vacinas iniciais já próximo ali, quando ele entra na fase escolar, 6 anos, por ali, que é onde ele entra em contato com muitas pessoas, muitas crianças. Aquele momento é o momento ideal para fazer um programa de imunização, entrada de imunização na criança. Porque se tu colocar essa vacina do coronavírus em qualquer momento, o sistema imunológico dela vai, claro, não recém-nascidos, mas o sistema imunológico dela ele vai ter anticorpos em bastante quantidade. Mas assim, como eu digo, é uma vacina nesse grupo, uma vacina que tem uma visão mais realmente epidemiológica de proteção de uma população, porque a ideia é barrar a transmissão. Né? E para os próximos anos, o que eu prevejo? Vejo uma otimização dessas vacinas. Hoje a gente tem uns modelos que foram criados. Está se vendo como o vírus está e a população está se comportando. Daqui uns anos a gente vai ter otimização. Outros alvos dos vírus vão ser perseguidos por essas vacinas. Né? Outros modelos vão ser bem mais otimizados. Essas vacinas hoje em dia são vacinas emergenciais que a gente tem. Pensando nas vacinas, então, para a Melanie, uma pergunta da Liege, qual a diferença entre a forma de agir das vacinas, das que estão disponíveis? Bem, a gente tem várias tecnologias que estão sendo usadas, né, nas vacinas aprovadas, várias outras também que estão sendo estudadas aí ainda, né? Vale muito a pena conhecer, porque tem umas muito legais, muito para frente, assim, inovadoras, cheias de biotecnologia. Então, quem gosta, acha um prato cheio aí com vacina, porque tem bastante coisa legal saindo. Mas o que, mais ou menos, assim, a gente poderia sintetizar, né, resumir sobre é a forma como ela está entregando uma informação para as nossas células, né? Que informação é essa? A informação de, por exemplo, como produzir um fragmento importante do vírus de ser identificado, né? É como se essas vacinas estivessem entregando, né? Por exemplo, o RG do vírus, né? Um elemento ali que é possível de, através dele, tu identificar caso ele apareça, né, em algum momento da circulação. Então, essa informação que é importantíssima está sendo entregue para as células, né, que vão estar ali na vizinhança de onde o imunizante é aplicado, e muitas dessas células, então, vão processar essa informação e vão apresentar para o sistema imunológico, né, ou as células especialistas em apresentar, que são as apresentadoras de antígeno, as próprias células, né, que estão ali, que também podem apresentar de outras formas para o sistema imunológico também. Mas o que muda entre elas é justamente como eu vou fazer isso. Eu posso, por exemplo, entregar essa informação numa nanopartícula com RNA mensageiro, onde a célula vai pegar esse RNA e, a partir dele, vai ler as instruções e fazer a proteína. Eu posso entregar dentro de um vetor adenoviral, por exemplo, então eu vou ter o gene ali, que vai estar dentro de um vetor, que vai entregar essa célula, como se eu chamasse um entregador para entregar alguma coisa, tem alguém especializado para entregar algo que vai enviar ali para a célula. Eu posso pegar subunidades, as proteínas prontas já, né? A célula não precisa nem fazer a proteína, aqui é a proteína pronta, só precisa apresentar. Então tem várias formas, esses são só alguns exemplos, mas só para dar a ideia, assim, de que é uma diversidade de jeitos de apresentar, e dependendo do jeito, eu posso ter uma resposta um pouco mais diferente de outras, vou estar ativando alguns elementos em que outro ativa mais outros, né? Um exemplo claro é as vacinas de vírus inativado, por exemplo, né? Porque na vacina de vírus inativado eu tenho ali o vírus, só que inativo, ele não tem nenhuma capacidade de gerar infecção, de se reproduzir, é como se eu tivesse só a carcassinha dele ali, né? E aí tu entrega para a célula e ela vai fazer anticorpos para várias porções, né? Porque eu estou entregando vários elementos, né? Então eu tenho o RG, o CPF, um pedaço do cabelo, o óculos que ele estava usando, então eu estou entregando várias informações referentes àquele agente, né? Então eu vou ter uma quantidade de anticorpos diversos muito grande para essa vacina, enquanto, por exemplo, para uma vacina de RNA, o que eu estou entregando é a informação de como construir, por exemplo, proteína S. Então, eu vou ter uma resposta muito direcionada para identificar essa informação. Então, né, independente da estratégia que a gente usar, elas vão ter peculiaridades entre si, mas elas convergem nisso, em ensinar o nosso corpo
a reconhecer esse agente infeccioso a partir dessa informação, de uma forma extremamente controlada e sem nenhum ônus da doença ou qualquer sequela dela. Então, eu estou realmente gerando uma resposta muito boa, né? Muito forte, sem ter nenhum risco de ter a doença ou uma sequela por causa desse processo, né? Esse processo é totalmente seguro e tu fica só com as coisas boas dele, que é a resposta imunológica que vai te proteger. Pensando nessas características de estudo e forma de agir de cada um desses imunizantes, né, tem uma pergunta muito interessante da Sinara, e ela faz a pergunta sobre as considerações de vocês, porque os estudos foram feitos extremamente bem controlados, com intervalo de tempo, e daí se escolheu o ponto ótimo, né, dessa produção, porque leva um tempo para o nosso organismo ter esse aprendizado. E a pergunta da Sinara vem nesse sentido, e ela diz assim: o prazo da segunda dose da AstraZeneca foi reduzido para 10 semanas. De novo, né, a questão da AstraZeneca aqui. A Fiocruz se manifestou contra essa redução. Qual é a consideração de vocês? Bom, deixa só, vou responder a pergunta, mas eu quero só complementar uma questão que vocês estavam conversando com a Melanie em relação a essas vacinas, né, e ela explicou muito bem os tipos de vacinas que existem, e acho que é uma coisa que as pessoas têm que eu já ouvi isso, né, as pessoas dizem, mas isso é vacinas novas, eles estão há 1 ano ou 2 anos fazendo isso, estão aplicando na gente, a gente está sendo como cobaia. Então, assim, que fique claro, esses modelos de vacinação, alguns deles estão há décadas sendo pesquisados em laboratórios de relevâncias internacionais, tá? Então, são metodologias extremamente dominadas, elas só foram, a maioria delas adaptadas ao coronavírus. Então, ninguém está sendo cobaia de vacinas de RNA, porque as vacinas de RNA, as vacinas de vírus atenuados, os modelos já existiam. A gente não está sendo cobaia, tá? É só porque fique... É que quem está fora da área, assim, não conhece, nunca ouviu falar. Imagina um RNA transgênico, né? Então, acho que isso é uma coisa que acho importante. Um exemplo disso, né, Luiz, é a vacina de hepatite B, que é feita há décadas, né, com esse modelo recombinante aí. E as pessoas não tomam bastante, não, mas como é o coronavírus nova, não é novo, não vou tomar. Tá? E a outra pergunta, pode repetir? Desculpa aí que eu me concentrei nessa. Não. Desculpa, do intervalo de tempo da AstraZeneca, que ele foi reduzido, e teve uma manifestação do pessoal da Fiocruz que era contrário a essa redução. É essa a pergunta da Sinara. Tá. O que acontece? Esses intervalos de tempo de vacinas, eles são montados para cada indústria faz o seu modelo de acordo com a sua produção. Entretanto, o nosso organismo, ele tem um disparo que é um padrão deles, que é o nosso padrão. Tá? Então, a gente vai ter a resposta, que é como se fosse uma curva, aumenta aqui, na segunda ela aumenta para cima. E a gente vai fazer isso sempre. E as vacinas que são desenvolvidas, elas tentam entrar nesses pontos, assim, onde é que eu consigo conseguir o melhor aumento? Onde eu consigo o melhor aumento? O que eles... a justificativa para essa redução é para poder imunizar as pessoas antes, né? Ter pessoas antes imunizadas. E o que eles dizem, o que a Fiocruz, qual seria uma justificativa? De que nesse período, né, tu não teria ainda os elementos suficientes para ter a melhor resposta final. Tá? Eles acham que tu vai ter essa redução, tu vai ter o aumento das pessoas vacinadas, ok, tá? Mas tu não vai ter o benefício final, porque essa redução de tempo não foi estudada. Então, tu pode ter impacto nisso. A minha opinião particular em relação a isso, como a gente está com um número de casos muito altos, mas dentro da imunologia, considerando a questão imunológica, como a gente está com um número de casos muito altos, eu acho que vale a pena essa redução. Por quê? Tu pode ter um impacto na qualidade, um pouco na qualidade dos anticorpos, um pouco na redução do número de células, mas isso ainda vai ser benéfico para a pessoa no final, porque tu vai manter a curva. Tá? O problema, a questão é só aquele ajuste, não sei se estou sendo realmente claro, né? Não estou sendo imunologista demais, né? O que vai acontecer é que naquele segundo ponto, que é uma curva, tem o primeiro e o segundo. No segundo ponto, desloca um pouco a pergunta, será que eu consigo chegar no final com isso? Com essa alteração pode baixar um pouquinho, mas isso aqui ainda tem uma grande chance de ter eficácia. Tá bem.
assim, faltam mais ou menos uns 10 minutos e se encaminhando para o final, acho que o ouro que todo mundo fica falando e perguntando, tem até uma pergunta aqui, né, do Gilberto, que é sobre as variantes, a questão dos eventos, grandes eventos, né, ele cita aqui o evento da Copa América, que vocês sabem que agora tem essa questão que está sendo aberto, vai ter uma festa controlada, como que a gente controla essa questão, né, das variantes, dos eventos, de retomar a vida e da importância da gente manter as medidas não farmacológicas e de prevenção onde todo mundo seja vacinado. Queria escutar um pouquinho de vocês, já a gente falando um pouquinho mais das variantes, então. Bom, em relação à Delta, principalmente, né, que é uma variante que tem se mostrado bastante transmissível, é importante que a gente tenha em mente que nós precisamos controlar essa subida de casos com as medidas não farmacológicas, com o uso de máscara, com distanciamento. Muita gente tem a ideia, né, de que por estar completamente imunizado, né, mesmo não, por exemplo, tendo um risco menor de uma doença mais grave, então poderia voltar ao normal, isso e aquilo, e não é assim, tá? Não é assim. As pessoas precisam entender que esse retorno para o nosso normal, ele não vai ser instantâneo, mesmo quando a gente tiver atingido a cobertura vacinal, ele não vai ser de um dia para o outro, ele vai ser gradual e vai ter um rastreio acompanhado também, né? Isso é importante deixar claro, porque muita gente acha que, né, amanhã vai ser anunciado que acabou a pandemia e todo mundo volta ao normal. Não, não vai ser assim. Então, é importante que as pessoas sigam usando essas medidas de enfrentamento, porque o que a gente está vendo é as vacinas estão funcionando super bem em proteger contra agravamentos, mas a gente ainda não sabe como está funcionando isso para a transmissão, o impacto da vacina na transmissão. E a gente está vendo que a Delta, mesmo com um contingente aí mais ou menos razoável de pessoas imunizadas em alguns países, tu ainda vê um crescimento de casos, porque tu ainda também tem muita pessoa suscetível, né? Então, tu tem aí essa situação que a gente ainda precisa estudar, precisamos aprender ainda, né? Saiu, inclusive, um report, agora há pouco, que eu estava olhando sobre ela, dizendo que parece que tem uma maior carga viral na primeira detecção, que o vírus pode se reproduzir mais rapidamente, nesse caso da Delta. Então, tem muita coisa que a gente está sabendo hoje, que a gente vai saber amanhã. Então, é muito importante a gente agir de forma conservadora, né? Instruir as pessoas a usar máscara, fazer distanciamento, a medidas que realmente protegem elas individualmente e o coletivo. Se for fazer aberturas, fazer de uma forma pensada, com um controle melhor da transmissão, não quando a transmissão está em franca ascendência, né? Com controle melhor da transmissão, e aí priorizar o que vai ser aberto, como vai ser aberto, o que vai acontecer. Então tem que ter estratégia, né? Para você ir fazendo e observando o que acontece, qualquer coisa volta, se tu vê que, né, precisa voltar, não fazer de uma coisa desordenada como a gente vê aqui, né, evento de 500 pessoas, com bar aberto, com gente no Guaíba, sem máscara todo fim de semana. Não é assim que a gente vai resolver as coisas e testar possíveis retornos. Tem que ser de uma forma controlada e pensada, né, e o que cabe a nós, indivíduos, muita gente pergunta, o que eu posso fazer quanto indivíduo? É se cuidar. Se tu fizer a tua parte, usando máscara e fazendo distanciamento, e se tu ainda puder conscientizar as pessoas do teu redor a fazer o mesmo, já é muito, né, que se cada um fizer, a gente já vai ter um impacto muito grande, né, para enfrentar mais esse desafio que é a chegada da Delta, que, na minha opinião, ela já está aqui, né? No momento que a gente já detectou a transmissão comunitária em algumas cidades, de alguns estados, é questão de tempo de detectar em outros, né? Então, a gente tem que já ter a postura de que estamos e estaremos lidando com ela, e o que nós vamos fazer, né, para isso. Mesmo todos nós, pelo menos uma grande parte das pessoas no futuro, estando vacinadas e protegidas contra agravamento, nós ainda temos que controlar essa transmissão, porque como o Luiz falou lá no início da nossa conversa agora, essa transmissão está atrelada ao surgimento de novas variantes, né? E acho que todo mundo já está um pouco cansado de variantes problemáticas surgirem. Então, vamos fazer por onde, né? Para não aumentar o risco de uma ainda mais cabulosa surgir e, né, acabar complicando um pouco mais nossa vida. E essas variantes com certeza já chegaram, né? Hoje a professora Lúcia botou lá no nosso grupo do COI a detecção de mais 3 municípios com a variante no nosso estado, né? Sapucaia, Gramado, Livramento e Canoas. Então é muito importante esse comentário que a Melanie fez. Sigam as medidas não farmacológicas, que essa é a garantia que
a gente tem um grande contingente vacinado. Luiz, quer falar alguma coisa das variantes, que a gente já se encaminha? Uma questão assim que eu acho bem importante, né, que as pessoas têm que entender que as variantes, elas surgem no hospedeiro. E elas não são uma coisa que uma variante ela surge é um vírus novo que se transformou lá e que veio. É um vírus que já existia e que sofreu uma mutação, é uma acumulação de coisas. Isso as pessoas têm que entender, são acumulações de coisas. A Delta que está hoje, ela pode criar outras variantes a partir dela. Ela infectando uma pessoa pode criar outras variantes. Tem grande chance disso. Mas quando ela vai conseguir fazer isso? Quando ela estiver infectando uma pessoa. Independente se a pessoa foi para o hospital, independente se a pessoa foi para a UTI ou se a pessoa ficou em casa. No momento em que a variante infectou uma pessoa, ela vai estar se replicando, que a variante Delta ou qualquer outro vírus infectou, do corona infectou, ele vai estar se replicando e aquele momento é um momento em que ela pode gerar uma nova variante com potencialidade maior. Então isso é o que as pessoas têm de qualquer tipo de aglomeração que propicia contaminação, é um momento, é uma situação para uma variante surgida. Então, hoje o nosso problema é as variantes. E hoje ela está mais na nossa responsabilidade do que na responsabilidade dos próprios, até dos órgãos governamentais. A gente que não pode se aglomerar, né? Já existem medidas, está se encaminhando o controle da doença, o controle de algumas situações da pandemia, a gente não saiu dela ainda está se encaminhando, mas essa criação de variantes está na nossa ingerência, porque nós somos o hospedeiro aonde elas se geram, essas novas, tá? Elas vêm elas vêm de uma variante que já existe, não é de uma outra. O vírus circula nas pessoas, né? É importante as pessoas entenderem isso. Então, tem mais umas 2 perguntas aqui, mas eu vou tentar sintetizar, já nos encaminhando para o final, agradecendo muito, muito as explicações, o jeito que vocês conversaram conosco. Muito obrigada pela disponibilidade de tempo. Queria agradecer ao nosso público também. E a melhor vacina, que perguntas aqui, da vacina da Coronavac eficaz, uma outra vacina que está surgindo da Alox, a melhor vacina é aquela que está disponível no posto de saúde, que as pessoas possam fazer quando chegar a sua vez. Não se esqueçam de fazer a segunda dose, e todas as vacinas que estão disponibilizadas, elas foram estudadas e aprovadas, né, e são controladas pelo nosso órgão máximo da vigilância, que é a Anvisa. Então, sintam-se seguros para fazer essa decisão de tomarem a vacina para todos. A gente quer que cada vez mais pessoas sejam vacinadas, mas enquanto isso não ocorrer, enquanto a gente ainda tiver com esse patamar alto, como o professor Luiz, a pandemia continua, né? Usem as medidas que a Melanie trouxe, né? Distanciamento, ventilação, uso de máscara, tudo isso é muito importante, né? Para a gente sair logo dessa situação, que é tudo que a gente quer. Queria agradecer e dizer, então, que se vocês quiserem saber mais dúvidas e perguntas, né, tem um livro maravilhoso do professor Luiz, que está na editora da nossa universidade, né, que é um livro sobre vacinas para público jovem, né, que vários professores podem usar. A Melanie é uma comunicadora em ciência, pesquisadora da Rede Análise Covid, e ela faz muitas publicações a respeito. Por gentileza, né, a sigam, porque são informações confiáveis, de base científica. Fujam das fake news e conte com a universidade sempre. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Obrigado. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Boa noite, obrigado. Agora.